pessoal, bem-vindos ao Aula D. Eu sou o professor Luciano Teixeira. Não esqueça de fazer a sua inscrição e também acionar o sininho para receber as notificações do canal. Gente, vem comigo porque hoje nós vamos para a Europa. Nós vamos traçar o caminho da Síria até o continente europeu. Nós vamos falar sobre a crise migratória na Europa. Se nós pegarmos ali a competência de área 2 do Enem, a habilidade 8, vai trazer mais ou menos a seguinte cobrança: analisar o contexto, tá? As ações dos Estados-nações no que se refere ao fluxo da dinâmica populacional frente à ordem socioeconômica. Traduzindo, a habilidade 8 do Enem vai pedir, vai solicitar, que nós estabelecêssemos ali uma análise do contexto, da ação, como é que os países estão se comportando, estão se comportando frente à crise migratória. Deu apenas uma remixada, mas não é nada, continua. Vamos lá, tamo junto, ligadaço. Então, gente, crise migratória na Europa. Pecado é renunciar ao encontro com o outro. Crise migratória. Mas a primeira pergunta que eu tenho que fazer aqui para vocês: qual é a diferença entre um imigrante e um refugiado? Um imigrante, ele vai buscar o quê? Melhores condições econômicas. Então são questões sociais, econômicas, familiares, urbanização. Isto é, ele vai morar com os parentes num determinado país, vai buscar um trabalho, uma nova oportunidade. Então o imigrante, ele está relacionado a uma questão social, a uma questão econômica. Isto é completamente essencial para nós diferenciarmos o imigrante do refugiado. Já o refugiado é quando nós temos um fundado temor baseada numa perseguição política, religiosa ou étnica. Isto é, aquela pessoa, ela corre um risco de morte, pelo seu posicionamento político, ou pela sua etnia, ou pela sua religião. Então, as pessoas que estão inseridas, estão nesse contexto, elas são consideradas refugiadas. Perfeito? E é importante selecionar até para proteger, amparar essas pessoas, ok? Mas aí quem é que cuida, Quem cuida? A Acnur, Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Acnur, Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Ok, então cabe ao Acnur amparar, ok? Inserir esses refugiados. E uma questão muito importante que pode ser cobrada agora em provas principalmente mais elaboradas. Todo o refugiado, no momento em que ele sai do seu país, porque ele está sendo perseguido e ele não pode mais ficar naquele país, ele é um desterritorializado. Isto mesmo, palavra complicadinha, eu vou falar mais devagar. Desterritorializado. O que significa isso? Ele quebrou o vínculo com o seu país. Ele precisa estabelecer o processo de reterritorialização. Isso mesmo, palavra difícil, né? Falar devagar. Reterritorialização. Traduzindo, ele precisa se adaptar. Vamos aqui a um exemplo. O haitiano, fugindo do terremoto, fugindo de uma questão política. Quando ele chega no Brasil, ele se adapta facilmente? Ele começa a trabalhar no supermercado da esquina, na farmácia da esquina, na loja da esquina? Não, a gente tem uma questão, uma diferença cultural, a diferença de poder envolver a religião, isto é, então ele precisa se adaptar. E esse contexto, isso leva um tempo, perfeito? Então todo refugiado, ele é um desterritorializado. E este desterritorializado precisa buscar um processo de adaptação, que é a reterritorialização, ok? Tá? Então a gente precisa compreender isto. Tá? Este refugiado, ele vai chegar até um campo de refugiado que funciona como uma cidade em termos de organização, com uma entrada, tendo lá tendas, Vini, por favor, vamos ampliar essa imagem para o pessoal poder compreender. Tenda emergencial, horta comunitária, banheiro, vai ter lá ou um caminhão-pipa para distribuir água, ou um poço artesiano, vai ter lá também uma área para atendimento médicos, distribuição de comida, segurança, sim, segurança, porque este refugiado, ele sofre o quê? Uma perseguição. Então existe ali um risco de morte, por isso segurança. Isso tem que fazer sentido. Energia ou um gerador
para gerar energia, né, para aquele espaço ou painéis solares, perfeito? Então existe uma organização. A escola, sim, manter o processo de alfabetização e uma saída. Então nós temos uma organização, perfeito? E aí, ampliando essa imagem fantástica, assustadora, né? O campo de Zatari, na Jordânia, gigante, enorme, assim como o campo também de Hatay, na Turquia. E aí uma coisa muito importante, atualmente, o maior grupo de refugiados no mundo, o país que mais originou refugiados no mundo, Síria, com 5,5 milhões de pessoas. Síria com 5,5 milhões de pessoas, ok? Atualmente, o maior campo de refugiados, a maior concentração de refugiados atualmente na Turquia, com 2,9 milhões de pessoas, ok? E de acordo com o Acnur, nós temos ali aproximadamente 25 milhões de refugiados no mundo. Então, quando a gente fala do refugiado, vocês já sabem, ok, o que está por trás. Né, um fundado temor de perseguições política ou religiosa ou étnica, ok? Então aqui Hatay, o campo da Turquia, e a Turquia vai ter ali cerca de 2,9 milhões de refugiados no mundo. Mas quem são esses refugiados? Principalmente da Síria, já que é a questão que a gente vai tratar aqui, em direção à Europa. Mas muito cuidado, o objetivo... o país que eles estão buscando na Europa é a Alemanha, a maior economia do mundo, sim, aquela mesma Alemanha do 7-1, agora escorre uma lágrima, né? Esse trauma que nós não superamos. Então a Alemanha, porque é a maior economia. Mas aí eu pergunto, pegando lá a habilidade 8 do Enem, para nós analisarmos o comportamento, as ações desses estados, né? Isto é, desses países, no que se refere a esse fluxo populacional, isto é, como é que eles estão agindo frente a esta crise migratória? Entra, meu filho, seja muito bem-vindo, a casa é sua. Fique à vontade, nós temos uma cadeira, nós temos um emprego, nós temos uma casa. Não, muito pelo contrário. É com cercas, com muros, com vigilância, com patrulhamento no mar Mediterrâneo, perfeito monitoramento intenso. Tanto é que os países da União Europeia estabeleceram acordos entre eles para o fornecimento de informações no que se refere ao fluxo populacional. Isto é, um passando informação para o outro. Tem um navio no Mediterrâneo, a próxima área da Sicília, ali na Itália. E aí fica todo mundo em estado de alerta. Então, a comunidade europeia reforçou a navegação no mar Mediterrâneo para conter a entrada destes refugiados ou imigrantes. E mais do que isso, eles estão deportando o que nós chamamos de sem papéis. Sem papéis, isso aí, não tem papel, não tem documento, já manda embora imediatamente. Então, é resistência, xenofobia. Eles não são bem-vindos na Europa, esses refugiados. E esses refugiados, como nós falamos aqui há pouco, principalmente, eles são da Síria. A Síria originou cerca de 5,5 milhões de pessoas. E o caminho em direção à Alemanha. Mas como nós sabemos que a Alemanha resiste à entrada destes refugiados, muitos vão ficar pelo caminho. Jordânia, Turquia, Líbano. Isso tem que fazer sentido. Perfeito? Como os países ricos desenvolvidos estão apresentando uma resistência, muitos vão ficar pelo caminho, como nós vimos aqui. Turquia e também a Jordânia. Perfeito? Isso tem que fazer sentido. Então, muitos refugiados vão ficar, sim, na Jordânia, na Turquia, países em desenvolvimento. Porque é muito mais fácil entrar na Turquia, é muito mais fácil entrar na Jordânia do que entrar na Inglaterra, do que entrar na Alemanha, ok? Acho que é perfeitamente compreensível o que está sendo estabelecido aqui. Então, observar essa xenofobia e o caminho que este refugiado vem fazendo. É muito importante observar o caminho que este refugiado vem fazendo. Qual é o trajeto, ok? Então, quando ele sai da Síria, o principal caminho traçado vai envolver a Turquia e também a região balcânica até chegar na Europa. Então, este grande fluxo migratório, se nós pegarmos a Síria e o norte da África, nós vamos observar dois principais caminhos. O do sírio
passando pela Turquia, alguns vão ficar na Turquia, porque, como eu disse há pouco, é muito mais fácil permanecer na Turquia do que entrar na Alemanha. Mas aquele que segue viagem vai passar pelos Balcãs, vai passar aqui pela Macedônia, vai passar aqui pela Sérvia, vai passar pela Croácia, vai passar pela Bósnia-Herzegovina, então vai passar pela região balcânica e vai até a Alemanha. Este é o caminho. Turquia e Balcãs. Gravem essa palavra, ok? E o outro caminho, quando nós temos ali o refugiado saindo do norte da África, uma das consequências, a Primavera Árabe, que estourou lá em dezembro de 2010, e foi 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, e vem vindo. E também, ao longo desse período, foi gerando manifestações, conflitos, quedas de longas ditaduras. Muita gente saiu, né, dessa instabilidade, dessa desconfiança, deste cenário violento e caótico, e foi também em direção à Europa. E aí o caminho traçado é o Mar Mediterrâneo Central. Então, o que vocês precisam saber? Maior fluxo de refugiados atualmente, sírios. Maior campo de refugiados atualmente, Turquia. O principal destino na Europa, Alemanha. O caminho traçado pelo sírio, Turquia e Balcãs. O caminho traçado a partir do norte da África, Mar Mediterrâneo Central. Ok? Isso é extremamente importante. E como a Europa vem reagindo frente a este fluxo migratório e principalmente de sírios que agora são, lembrando aquela palavra complicada, desterritorializados. Quebraram o vínculo e aí eles precisam chegar neste novo país e estabelecer um processo de adaptação, que é a reterritorialização. Ok? Repita. Então, e aí as maiores vítimas, né, sem sombra de dúvidas, as crianças. As crianças, as maiores vítimas desse cenário que envolve guerras, né, que envolve perseguição política, perseguição religiosa, envolve, né, até então, digamos assim, agora mais reduzido, as ações do Estado Islâmico, principalmente na Síria e no Iraque, tornando então esta região como uma região de repulsão. Então as crianças pagando essa conta desse intenso movimento migratório, estão usando a Turquia e Balcãs e utilizando o Mar Mediterrâneo Central, onde essas pessoas se lançam em condições precárias, em embarcações sem qualquer segurança. E, ao mesmo tempo, a Europa, a União Europeia, a Comunidade Europeia, reforçando a vigilância, porque eles não são bem-vindos. E intensificando, sim, o processo de xenofobia. E o Mar Mediterrâneo se tornando, então, uma fronteira não só física, mas social e étnica. Isto é, uma gigantesca barreira contendo esta população, onde eles vão ficar, sim, em algumas áreas centrais, mas marginalizados, ok? Invisíveis. E a Europa em pânico, em busca de soluções para essa crise migratória. Intensificando, estabelecendo uma linha dura contra a imigração, onde a União Europeia aqui, né, buscou leis para facilitar a expulsão de estrangeiros e cotas para trabalhadores, tudo isso intensificando, cercando, levantando muros e cercas, aumento dos muros e cercas. Então, embora a Alemanha, Reino Unido se tornem um polo de atração, é preciso observar que existe uma cerca, né? Existe uma resistência a esta entrada. Perfeito? Por isso que eles acabam ficando pelo caminho em alguns países em desenvolvimento. Isso é questão de prova, ok? Então, ao crescimento dos muros, as fronteiras, as cercas, as barreiras, a xenofobia, até que nós tivemos uma situação muito triste que acabou chocando ali a comunidade internacional num determinado período, acabou, digamos assim, sensibilizando, que foi quando numa praia na Turquia, lembrando a Turquia, uma rota, um caminho para chegar, né, à Europa, também encontraram nessa praia Turquia o corpo de um menino sírio, Aylan Kurd, um menino de 3 anos, né,
Aqui a imagem triste, né? Muito provavelmente um soldado, né, da Guarda Costeira, da Marinha, recolhendo esse corpo, né? A família acabou voltando para a Síria. Então sensibilizou na época a comunidade, né, até reforçando a ideia de receber sim esses refugiados, mas o que a Europa faz também para tentar coibir? A Europa vem alegando que muitos desses refugiados, na verdade, são imigrantes buscando melhores condições de vida. E aí eles entrariam dentro, né, daquela cesta de imigrantes e não refugiados. Porque quando se trata de refugiado, o Estado precisa amparar, precisa proteger, porque existe o risco de morte. Mas uma coisa que é muito importante vocês observarem aqui agora, nessa imagem que está saltando na tela, é o quanto a migração ela é seletiva. Aí nós temos a seleção francesa, que foi campeã da Copa do Mundo 2018, ano passado, na Rússia, né? Na Rússia sediou a Copa, e a França venceu a Croácia. Mais da metade dos jogadores que atuam pela seleção francesa são de origem africana, como Kylian Mbappé, que a sua origem é República Democrática do Congo, como Matuidi, que é da Angola, como Karim Benzema, que está, se não me engano, é Turquia ou Argélia, como também Paul Pogba, que é de Guiné, Dembélé, Umtiti, Kanté, são todos jogadores oriundos do continente africano, ou seus familiares nasceram no continente africano. Aí eu pergunto, a França vai mandar embora Kylian Mbappé? A Inglaterra vai mandar embora Paul Pogba? Barcelona vai mandar embora Dembélé? Então, a migração, sim, ela é seletiva. E não só na França, na Alemanha. Na Alemanha também, parte da seleção francesa, como Mustafi, Khedira, o Jerome Boateng, Klose, Ozil, são de outros países. Mas, para defender essas seleções, são muito bem-vindos. Portanto, a migração é seletiva. Ok, acabou. Ficamos por aqui. Valeu.